Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Café para Despertar. E hoje nós temos aqui uma companhia que vem de São Paulo, Kelly Baptista, facilitadora do Sebrae, mentora, psicanalista, uma especialista na área de desenvolvimento humano, que vai estar com a gente aqui batendo um papo sobre inteligência emocional, sobre a vida dela, que ela passou por um processo de inteligência emocional até se tornar uma especialista em inteligência emocional e vai trazer um conteúdo bacana para a gente. Bem-vinda, Kelly. Obrigado por estar aqui e por estar disponível para compartilhar todo esse conhecimento que você carrega com o nosso público, a nossa audiência. Eu que agradeço, Renata. É um grande prazer estar hoje aqui com você, poder falar desse tema. Acho que vai ter bastante coisa legal aí para a gente poder desenrolar ao longo desse tempinho. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, fico feliz, de ter aceitado o convite, está passando primeira vez aqui por Belo Horizonte e com a gente aqui para falar de inteligência emocional. Então eu já estou curioso aqui para saber um pouco mais da sua vida na área da inteligência emocional, como que você se descobriu nessa área, como que você se deparou com a inteligência emocional e o porquê desse encontro com a inteligência emocional você se tornar aí uma especialista e está hoje ajudando outras pessoas também nessa área da inteligência emocional. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Legal, vou tentar resumir aqui, porque a história é longa, mas de uma maneira assim mais objetiva. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, atuei por 17 anos, comecei a trabalhar novinha, com 14, e até meus 30, 31 anos eu atuei dentro de empresas. Gente, se você olha para a cara dela, você não fala que ela tem 30 anos, né? Que isso? Tenho 36. Vai ter que contar esse segredo aí, porque parece uma menina aí de 20 anos, né? Pois é. Aí até meus 31 eu trabalhei no mundo corporativo e aí eu fiz uma transição de carreira que não foi intencional. Então acho que eu tive um acontecimento familiar que foi o adoecimento do meu pai. Ele teve um AVC, ele é uma pessoa sempre muito ativa, independente, ele sofreu um AVC e aí eu tive que me remanejar em relação ao meu trabalho. E ali foi o primeiro momento em que eu tive que aprender a lidar de fato com as minhas emoções. Claro que o tempo todo a gente tem que aprender ali a gerenciar, seja no ambiente de trabalho, seja com família e tudo mais. Porém, foi uma situação diferente. Acho que quando envolve um adoecimento familiar, isso acaba impactando todo mundo. E eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções diante daquela situação e com a emoção dele, de frustração, de angústia, de ansiedade, um início de depressão. Por quê? Pensa uma pessoa ativa, uma pessoa que fazia tudo sozinho. E, embora não tenha sido um AVC grave, ele ainda ficou com algumas limitações. Então, algumas pessoas da família precisavam cuidar dele, ajudar ele com algumas atividades. Então, eu tive que lidar também com isso. E a partir dali começou todo o meu processo. Eu saí da empresa que eu trabalhava, que era numa outra cidade, próxima de Suzano, sou de Suzano, São Paulo. E eu falei, bom, já trabalhei por 17 anos dentro de empresas, agora eu quero tentar algo novo. Mas até então não tinha algo específico. O que eu vou fazer? Pensei comigo, vou me dar esse tempo para ficar com meu pai, cuidar dele, estar ali auxiliando ele. E, em paralelo, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, então, numa conversa com a Renata num café, a Renata hoje é minha sócia, minha amiga de 15 anos, nos conhecemos numa empresa, inclusive, que trabalhamos juntas, e ela já tinha fundado a Intense Soluções, que é uma empresa de consultoria empresarial, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ela falou, Kelly, vem trabalhar comigo. Até então, a Intense não era uma empresa que atuava com treinamento corporativo. A essência dela era consultoria empresarial, que foi ali o conhecimento principal da Renata. Então, ela fundou a empresa para proporcionar consultoria para dentro ali das empresas da região do Alto Tietê. Ela falou, estou com uma ideia de levar treinamento, eu sou formada em recursos humanos. Ela falou, você com seu conhecimento, vem para cá e vamos ampliar então a área de atuação da Intense. Eu pensei, poxa vida, por que não? Já era algo que há anos falávamos de trabalhar juntas, mas nunca conciliava os momentos. Ela num momento, eu em outro momento, então nunca dava certo.
E o mais importante, né, porque hoje nós somos sócias além de amigas, era que as nossas ideias sempre batiam. Batia assim no sentido de que talvez eu concordasse ou não, talvez ela concordasse ou não, mas no final a gente sempre conseguia chegar num consenso. Isso desde lá da época em que trabalhávamos juntas, porque nós éramos de setores diferentes, mas que se conversavam. E às vezes havia alguns conflitos de departamento. Ela do comercial, eu do departamento técnico. Então, a venda que ela fazia era uma venda técnica. Então, ela precisava do auxílio do setor técnico. Então, às vezes, havia alguns conflitos, mas conflitos saudáveis. Então, a gente já tinha essa sinergia desde então. E aí, eu fui trabalhar com ela. E aí, trabalhando com pessoas, eu falei, opa, preciso me desenvolver mais, preciso adquirir mais conhecimento, não só para o meu desenvolvimento, mas para conseguir ajudar as pessoas de maneira adequada, já que a ideia era levar esse segmento de treinamento e desenvolvimento para dentro da Intense. E aí eu comecei o meu processo. Fui fazer terapia, porque eu tive que lidar com essa situação do adoecimento do meu pai. Eu vinha de um casamento também, acabei me divorciando, mudei de cidade, saí do emprego. Então, assim, uma série de questões. Aí eu fui fazer terapia. A minha primeira abordagem foi a terapia holística, e aí depois a psicanálise, que eu fui ser a paciente, e aí vários outros processos para o meu desenvolvimento. Em paralelo a isso, alguns processos de formação, como coaching, como treinadora comportamental, algumas especializações também, sempre voltadas para essa área. Até que no final de 2021, eu falei assim, poxa vida, eu gostei tanto da psicanálise, por que não me especializar e ser uma psicanalista? Eu sei que esse conhecimento vai me ajudar e eu sei que eu também vou conseguir ter uma propriedade maior para atuar dentro da Intense, porque você está lidando com pessoas, quanto mais você estuda pessoas, mais facilidade de lidar com essa diversidade. E é interessante que é tão personalíssimo, né? Quando a gente vai passar por um processo de autoconhecimento, a gente se conhece, a gente descobre um monte de coisas que a gente nem sabia que acontecia, que fazia sentido pra gente. E aí, quando a gente tem essa visão e olha para o outro, e aí você vê aquela multidão de pessoas e cada uma ali personalíssima, individual, né, pessoas diferentes, com histórias diferentes. Então, assim, aí a gente passa a compreender que cada um é diferente, cada um tem um pensamento diferente, uma visão de mundo diferente. Então faz todo sentido esse conhecimento ampliado para poder ajudar o outro, né? Sim, exatamente. Você entender e você respeitar a individualidade de cada um, principalmente quando você fala de treinamento corporativo, que muitas vezes a origem dos conflitos vem de você não entender e respeitar a singularidade da pessoa. E carregar crenças, né? Cada um carregando uma crença diferente. Exatamente. Aquelas verdades absolutas, exatamente, né? Que a pessoa vai batendo de frente o tempo inteiro. Exatamente, Renato. Então, assim, você pega uma empresa com 100 funcionários, aí você fala, caramba, cada um com as suas características, tendo como em comum um objetivo, né? Tem um propósito ali e todos trabalham em comum. Porém, cada um com os seus conflitos pessoais, com as suas questões pessoais, e cada um com seus pontos de vista em relação às coisas que acontecem de maneira coletiva. Então, lidar com tudo isso não é uma tarefa fácil. Você precisa entender de pessoas. Então, eu fiz esse processo. Eu comecei a me entender, eu comecei a lidar melhor com as minhas emoções através da terapia, como que eu ia lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, que estava ao meu alcance, e aquilo que não dependia de mim. Porque tinha coisas que eu tive que, não digo que deixar, mas falar assim, isso não é minha responsabilidade. Não é um peso que eu tenho que carregar comigo. O que eu tenho que carregar comigo? Então, muita coisa que estava ali pesada na mochila, eu fui deixando para trás também, fui eliminando, fui construindo uma vida mais leve, que fazia mais sentido, coerente, e a partir disso eu entendi, bom, agora eu consigo de fato ajudar pessoas. Então, minha formação de psicanálise foi com esse sentido, fiz ali um ano e 4 meses a formação. Aí no começo de 2023, vai fazer 2 anos agora, no começo do ano, eu comecei a atuar como psicanalista, que também não era a minha intenção inicial.
Falei, não vou ter agenda de atendimento, não vou atender individual, quero esse conhecimento para outras finalidades. Mas na formação você tem acesso a, como se fosse o estágio, só que lá eles chamam de supervisão, né? E ao ter o contato individual com as pessoas, eu gostei muito. Eu falei, nossa, que legal. É um você aprendizado sentar... contínuo, né? Você aprende muito num atendimento clínico. Você aprende muito. A pessoa vem ali, te fala. Engraçado que semana passada teve uma moça que falou assim para mim, Kelly, você me conhece mais do que eu. Eu falei, não, é que na verdade eu tô olhando de fora, um olhar imparcial, sem interferências. Você ainda está no processo de se conhecer. É diferente, né? Então, basicamente foi assim que eu tive acesso a tudo isso. Eu tive que viver, sentir a necessidade de buscar ajuda, ter os conhecimentos adequados para eu conseguir, então, atuar. Atuo como psicanalista há 1 ano e 8 meses, que, como eu te falei, não era algo que era a minha intenção principal, mas eu achei maravilhoso ter esse atendimento 1 a 1, conhecer um pouco mais a pessoa, investigar ali o seu inconsciente, porque a psicanálise analisa o inconsciente para buscar o entendimento dos porquês. Por que a pessoa se sente assim? Por que a pessoa se sente frustrada? Por que ela está com conflito? Enfim, aí você vai fazer todo um processo investigativo, uma análise. Amei, acho a psicanálise sensacional e hoje eu venho atuando, então, dentro da área do desenvolvimento humano dessa forma. Que bacana, Kelly. Agora uma coisa que é interessante, que você passou, você vivenciou nesse processo que acabou motivando com a sua transição de carreira, foi o lidar com a incerteza. Muitas das vezes, quando a gente vê o público, as pessoas que nos procuram pedindo ajuda, querendo passar por um processo de análise ou querendo passar por um processo de mentoria, muitas das vezes a gente encontra o ponto comum que conecta todas essas pessoas é a dificuldade que elas têm de lidar com a incerteza. Nós vivemos num mundo probabilístico, vivemos num mundo que nós não controlamos quase nada, a gente não controla nós mesmos. Eu sempre dou o exemplo para as pessoas o seguinte, cara, a gente adoece, se a gente não toma precauções, a gente adoece. E mesmo tomando precauções, a gente acaba adoecendo. Ou seja, a gente não controla nem o nosso corpo. Imagina aquilo que está fora do nosso corpo, aquilo que acontece nesse mundo. Então é tudo sempre uma incerteza. E base da inteligência emocional, ela vem nos ensinar a lidar justamente com essas incertezas, que eu chamo de sabedoria da incerteza. A partir do momento que a pessoa ela adquire sabedoria para lidar com a incerteza, não é que ela vai controlar aquilo que há de vir, mas ela vai estar preparada para enfrentar todo tipo de situação que vai acontecer com ela. Seja uma situação positiva, seja uma situação negativa, porque afinal de contas, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo todos os dias, não é verdade? Exatamente. Eu acho que é muito legal esse ponto que você trouxe, porque levando para dentro do contexto corporativo, trabalha-se muito com planejamento. E o planejamento, também comparando com a vida pessoal, você está ali construindo uma visão de algo que você não sabe. Constrói um projeto de vida, mas é um projeto. É um projeto, então tem toda uma incerteza envolvida naquilo. Seja um planejamento financeiro, um planejamento familiar, um planejamento comercial, de vendas. Você constrói uma ideia, você tem ali uma linha de pensamento, mas existem as variáveis. Então, quando a gente fala dentro do contexto corporativo, é trabalhar muito no colaborador a resiliência, de você entender que, se de repente aquilo que você traçou não acontecer exatamente da forma como você imaginou, como você vai lidar com isso? Porque a chance disso acontecer é muito grande, porque tem os fatores externos que não estão sob o nosso controle. Então, ter a resiliência para aprender a lidar com as incertezas da vida é essencial. E trazendo para dentro da área pessoal, é a mesma coisa. Você planeja, sei lá, uma férias em família, ou você tem algum projeto, sei lá, quero construir uma casa, quero adquirir um bem. Aí vem uma pandemia. Aí, de repente, você fica ali sem um recurso financeiro, você não pode trabalhar, você fica impedido de levar os seus projetos adiante. Como que você vai lidar?
claro que a pandemia foi um evento de uma magnitude gigante, né? A gente nunca imaginou viver isso. Mas mostra o quanto nós não temos controle de nada. E o quanto precisamos adquirir a sabedoria, como você falou, emocional ali, para lidar com isso. E uma coisa muito importante, Renato, é se fortalecer o tempo todo. Porque se a nossa base interna não estiver forte, a gente vai, é o contexto da antifragilidade. A qualquer acontecimento, por menor que seja, você vai ser abatido, você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado. E aquela emoção, aquele primeiro momento, é importante você sentir, só que ela não pode ser tão impactante a ponto de te limitar. Eu costumo falar, Kelly, nesse ponto, que aquilo que vem de fora, você tem que estar preparado para receber aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora não pode te atingir. A gente tem visto hoje no esporte, por exemplo, a gente vê a batalha que o Vinícius Júnior tem sofrido lá na Espanha, tem sofrido nos gramados. Por quê? Porque a torcida adversária, ela acabou entendendo que toda vez que ela insulta, toda vez que ela agride, que ela até traz questões relacionadas ao crime mesmo, do racismo, mas que acaba prejudicando o quê? A performance dele através do mexer ali com o emocional dele. Ele se desconcentrar, se desfocar daquilo que ele tem que fazer. Então, o que acontece? Antes até mesmo das providências que devem ser tomadas para punir aquelas pessoas que estão ali cometendo crime, que estão indo além dos limites, né, da relação humana, ele precisa fortalecer o emocional dele. Ele precisa lidar, porque ainda que o outro faça alguma coisa, ele tem que estar blindado. Não no sentido de que eu sou o super-homem, nada vai me atingir, nada vai me afetar, e homem não chora. Não, não é a esse ponto. Não é? Mas ao ponto de que ele tem que ter conhecimento verdadeiro daquilo que ele é. Então, poxa, a pessoa está falando algo que ele não é, e ele está deixando afetar por a pessoa chamar ele de algo que ele não é. Então, assim, o problema, claro, está na pessoa que está fazendo aquele insulto, mas está nele também, que está permitindo isso. Aquilo afetar ele, sendo que ele não é. Exatamente. Então, vai de encontro ao processo do autoconhecimento, de você se conhecer verdadeiramente, de verdade, saber quem você é, o que você faz, e pronto. A partir disso, podem falar o que for que nada te afeta. Eu lembro que na infância, logo ali na infância, não sei precisar a data, mas uma professora no pré-primário, ela virou para a gente e falou o seguinte: gente, olha, ao longo da vida vamos tentar colocar apelidos em vocês. Vamos tentar colocar apelido de tudo quanto é jeito, em relação ao seu cabelo, à cor da pele, ou ao seu corpo físico. Sempre vai ter um que vai tentar te colocar um apelido. Agora, se você achar ruim, esse apelido vai pegar. Se você não ligar, se você fazer que não é com você, aquele apelido nunca vai pegar. E aí eu peguei aquela informação daquela professora, e eu, na infância, ainda muito imaturo, ainda muito inocente, mas eu peguei aquilo com tamanha verdade, que ao longo da minha vida eu sempre agi assim. Tentaram me colocar apelido de tudo quanto é jeito. E dos mais diferentes apelidos. E eu não ligava. Ia e voltava, né? Ia e voltava. Não ligava, ignorava, às vezes até ria. E a pessoa, do fato de eu rir, de eu cair na gargalhada, ficava sem graça e aí parava. Por quê? Porque não me afetava. Porque se eu deixasse me afetar, é o alimento que a gente dá para o outro. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Na mentoria de autoconhecimento tem um tópico chamado fortalecimento do eu, que é trabalhar exatamente isso, aquilo que você é. Como que a gente vai fortalecer essa base que você é, para que aquilo que vem de fora, exatamente isso que você falou, não te afete. Porque vem de todas as formas. Às vezes diretamente e indiretamente. Às vezes é alguém que vem ali diretamente te ofender, te agredir de alguma forma, e aquilo vai doer, e você vai levar aquilo consigo. E às vezes certas influências, como influências na internet, por exemplo,
comparação em estilo de vida, em personalidade, em aparência, em condições financeiras, você começa a se comparar, aquilo te afeta a um certo ponto que você fala, nossa, olha a vida que fulano tem, olha a vida que eu tenho. O seu eu não está fortalecido, porque você não se conhece, você não sabe o que você quer da vida, você não se entende, você não conhece as suas próprias características, a sua personalidade, aquilo que tem que melhorar para a sua evolução e não pelo outro. Então, quando essa base ela não está fortalecida, todo tipo de influência externa vai afetar a pessoa. E eu trouxe o exemplo da internet, porque hoje na internet você vê de tudo. Tem até a profissão de influencer hoje, Justamente com o objetivo de influenciar as pessoas a terem ali um comportamento, a adquirirem ali produtos. Por quê? Porque o influencer ele consome, né? Então, a pessoa que ela não passa pelo processo de autoconhecimento e ela não sabe verdadeiramente quem ela é, está suscetível a ser influenciada a todo momento. Muito. A mudança de pensamento toda hora. Eu pensava assim, aí assisti um vídeo de fulano, tô pensando diferente. Mas, nossa, você acaba ficando muito vulnerável àqueles estímulos que você recebe. Então, quando você tem uma base fortalecida, não que de repente você não vá acompanhar uma coisa ou outra, mas você sabe exatamente o que você quer, quem você é, e certas influências não vão te afetar. Claro, né, Renato, que nós estamos falando de humanos, somos seres humanos. Claro. Então, a gente vai, sim, sentir, às vezes, tristeza, insegurança, medo, raiva. Vai ter uma pequena comparaçãozinha. Caramba, né? Mas fulano conseguiu, eu não consegui. Baixa aquela frustração. É normal. Até na semana passada, conversando com essa mesma pessoa que eu estava atendendo, ela falou assim para mim, eu tenho medo dos desafios. Eu falei, normal. É algo novo. Você não sabe o que vai acontecer. Você está numa situação, aparece uma nova situação para você. Embora essa situação apresente oportunidades, e oportunidades bem positivas, ainda assim é algo inseguro, incerto. Vai te gerar medo. É normal. Não é com isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar a ponto de que esse medo, de repente, te limite. Fala assim, eu estou com tanto medo que eu não vou. Eu vou desligar o telefone, não vou falar com a pessoa, não vou aparecer na reunião. Aí é diferente, porque você está deixando aquela emoção te dominar. Mas que você vai sentir medo, é normal. O medo está ali realmente para te preservar, né? Para mostrar para você que você tem que tomar cuidado com as situações que aparecem na sua vida. Ele está te alertando. A partir disso, você vai entender o que eu vou fazer com aquela informação, com o medo que eu estou sentindo. E aí o medo mental, emocional e o físico. Porque você também manifesta ali no corpo, começa a suar, começa a tremer, fico, de repente, dá calafrio. Fica sem dormir. Fico sem dormir, tenho insônia, muito ansioso, pensando em várias probabilidades do que vai acontecer, se tal coisa se concretizar. E aí acaba despertando a ansiedade. Exatamente. E é interessante porque é a pessoa querendo resolver um evento futuro no aqui e agora que não tem como resolver. Então, eu sempre falo, Kelly, com as pessoas o seguinte, olha, nós atuamos na vida sempre para evitar errar, mas nós abominamos o erro. E às vezes a pessoa tem tanto medo do erro que ela se paralisa. Só que o erro é um processo de aprendizagem também. Sim. Nós somos seres humanos. Nem tudo que nós vamos fazer vai dar certo, nem todas as decisões que vamos tomar vai dar certo. O problema é quando você não aprende com aquela situação em que você passou e repete. Esse é o problema. Né? Mas passou para a situação, errou, e aí vai seguir em coisas parecidas, vai mudar o comportamento, mudar a decisão. Esse é o processo evolutivo que a gente percorre o tempo inteiro, né? Exatamente. Esse processo de aprendizagem é muito, muito interessante, porque você fala assim, na escola, lá na época em que eu estudei, o programa pedagógico, ele era pautado no quê? No conteúdo. Então, o conteúdo era o centro. Depois que você se torna adulto, o centro é o ser humano. Então, é o ser humano que vai ali trazer quais são as demandas dele, o que eu tenho que buscar de conhecimento.
Então, não é o conhecimento no centro, é o ser humano no centro. E a partir desse ser humano, o que a gente precisa aprender? Ah, então, fiz uma coisa, deu errado, o que eu vou aprender com isso? Não só com a experiência, mas também, diante daquela experiência, às vezes existem certas habilidades que eu preciso melhorar, desenvolver, alguns conhecimentos que eu pensei que estavam já ok, mas eu vi que eu preciso dar uma aprofundada. A própria experiência daquela situação. O que eu aprendi com aquilo? Ah, não vou repetir, não vou fazer da forma que eu fiz. Né? Então, inúmeros aprendizados, insights podem vir de uma situação difícil, de um erro. Né? Muita coisa a gente aprende diante disso. Então, eu acho que foi muito legal isso que você trouxe, Renato, porque não podemos esquecer. Somos humanos falando com humanos, então o erro ele vai estar presente sim. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente se fortaleça internamente, por mais que estejamos ali em constante aprendizado, em desenvolvimento, vão ter situações novas, nem sempre a gente vai agir da forma mais correta, mais adequada, mas o que eu vou fazer com isso? Como eu vou aprender com essas situações que estão acontecendo, como foi aquilo que eu te falei há 5 anos atrás. Ter que lidar com o adoecimento do meu pai, que sempre é uma pessoa muito alegre, muito divertida, que fazia tudo por todos. Aí ver ele com uma situação de limitação, fala, poxa vida, né? O que eu vou aprender com isso? E o mais importante é eu entender e também ser uma pessoa que vai ali incentivar ele, embora a pessoa que está passando é totalmente diferente, a pessoa que está vivendo aquilo é diferente, mas ainda assim, eu com a minha posição de filha, como que eu posso ajudá-lo nesse processo de recuperação? Se eu não estiver bem, aquilo que eu vou falar para ele vai sair apenas da boca para fora. Como que eu vou acreditar numa melhoria se eu não acredito que ele pode melhorar? Como que eu vou falar para ele que vai haver uma evolução no quadro dele se eu não acredito nisso? Né? Então, aprender com aquela situação que a vida me trouxe. Porque era uma coisa que não estava no nosso controle. A vida trouxe isso. E agora, como a gente vai lidar? Pois é, Kelly. E é interessante essa questão que você trouxe do processo que a gente precisa tomar essa consciência, nos conhecer através do processo de autoconhecimento, fortalecer as bases para que a gente possa lidar com esse mundo de incerteza, mas é uma coisa que a gente precisa fazer para toda a vida. Por toda a vida, aliás. Porque às vezes a pessoa fala, eu passei por um período de terapia e já aprendi. Aprendeu às vezes uma parte, viu às vezes uma parte da vida. Às vezes viveu um ciclo da vida. Só que a vida ela vai mudando. A evolução, né, as fases da vida, a gente pode ver, quando a gente era criança, a gente queria algumas coisas. Aí era adolescente, já queríamos outras. Isso. Vivemos a juventude e aí eram outras coisas que perfaziam a nossa mente. A vida adulta trouxe outras coisas. Daqui a pouco vai chegar a terceira idade, a velhice e nós queremos outras coisas. Nós vivemos ciclos na vida. Cada fase na vida a gente está em busca de alguma coisa. E aí, se a gente olhar cada fase, nosso autoconhecimento, nós somos pessoas diferentes, buscando coisas diferentes, vivendo coisas diferentes, pensamentos diferentes, visão de mundo diferente. Então, o processo terapêutico ele é contínuo, ele é vitalício. O processo de aprendizado do eu, ele é vitalício, ele é contínuo. A gente está sempre aprendendo mais de nós mesmos, até porque o nosso corpo, ele, em busca de economia de energia, ele sempre faz com que a gente tome decisões pelo sistema 1, pelo emocional. Aquela decisão rápida, aquela decisão emocional. Por quê? Porque para ele é muito cômodo, ele está gastando pouca energia. Como o nosso corpo ele é programado para economizar energia, então tudo que ele puder levar para o sistema 1 é importante. E ele deixa o sistema 2 de lado, que é mais analítico, mais complexo, mais demorado, tem um gasto calórico maior. Então, nem todas as nossas decisões a gente toma pelo sistema 2. Mas tendo consciência disso, a gente precisa entender que as decisões importantes na nossa vida, ou aquelas que vão trazer consequências importantes na nossa vida, elas precisam ser tomadas através do sistema 2. Nós precisamos trazer o processo de tomada de decisão nas rédeas. Vai dar certo sempre?
Não é que vai dar certo. A Uhum. probabilidade pode aumentar muito mais quando a gente faz a decisão pelo sistema 2. Mas não é certeza de que sempre vamos tomar a decisão certa. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente chega num determinado momento e já acha que a gente já aprendeu a não julgar, a gente já aprendeu a não se comparar com as pessoas, a não se comparar com aquilo que está sendo exposto nas redes sociais e que pronto, já sabemos como faz e é só seguir aquele aprendizado que acabou. Só que às vezes a gente está julgando automaticamente através do sistema 1 muitas coisas que a gente não está enxergando. E aí um processo terapêutico, o terapeuta vai mostrar, que ele vai ver de fora. Mas por que você está tomando a decisão dessa forma? Por que você está agindo dessa forma? Tá vendo? Porque o julgamento é algo que ele está enraizado ali no sistema 1. E a gente enviesa o nosso pensamento para tomar decisões e ter comportamentos em função justamente do hábito, dessa prática automatizada que o nosso corpo nos leva a ter, porque ele quer controlar o processo de gasto calórico para privilegiar a nossa sobrevivência. Uhum. E aí, na hora que a gente percebe, nossa, mas realmente eu estou julgando antes o tempo inteiro, eu estou comparando o tempo inteiro, isso está enviesando o meu processo de tomada de decisão, e na realidade estou tomando uma decisão irracional, e somos seres racionais. Opa, então peraí, se nós somos seres racionais, vamos trazer o processo de tomada de decisão, então, para um modus operandi racional, para que a gente possa ter, pelo menos, um processo racional. Não estou falando que é assertivo, e não estou falando que a gente vai acertar sempre, mas pelo menos é racional, não é irracional. Agora, quando a gente olha as pessoas tomando as decisões, o que estão tomando? Decisões irracionais o tempo inteiro. Sim. Decisões equivocadas, afoitas, desequilibradas. E o problema é que as consequências são elas mesmas que acabam vivendo essas consequências, assumindo essas consequências. E aí tentam culpar o mundo externo. Ah, a vida sempre me traz coisas ruins. Ah, eu fui escolhido para sofrer nessa terra. Ah, eu não tenho sorte nessa vida. Mas ela está vivendo fruto das escolhas e das decisões dela mesma. Então, eu sempre falo, e não sei se você concorda, que o processo terapêutico, o processo de desenvolvimento humano é um processo evolutivo, vitalício, por toda a vida. Não para nunca. Exatamente, concordo, sem dúvidas. Esses dias, Renato, eu estava vendo uma entrevista do Pedro Calabres, e ele falou que ele, mesmo sendo neurocientista, da área do desenvolvimento de pessoas, ele se viu dentro de um ciclo vicioso de rede social, de influência, porque estamos sendo influenciados o tempo todo. Mesmo uma pessoa com conhecimento, com base fortalecida, conhecimento assim, diga-se de passagem, um conhecimento muito avançado, ainda assim foi uma pessoa que se viu preso num ciclo vicioso a ponto de ter que se desprender de tudo e falar, opa, preciso acionar o off aqui, ficar um pouco ausente, olhar para mim, dar um tempo das coisas, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ele não conseguia ali se olhar, se perceber. Teve ali umas questões também de doença que vieram à tona. Então ele sentiu ali o seu corpo mental e físico sendo afetados. Então isso mostra o quão é importante para todas as pessoas, independente do nível de conhecimento que ela tenha, buscar esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento constante. Por quê? Estamos num mundo de influências, estamos num mundo onde existe um sistema, um modo da coisa funcionar, e querendo ou não, a gente faz parte disso, e sair um pouco desse sistema faz com que a gente entenda que estamos indo na contramão. Então, peraí, tá todo mundo ali, rede social, uma vida veloz, uma vida ágil, correndo para cima e para baixo, eu tenho que ir pelo mesmo caminho. Será que você tem que ir pelo mesmo caminho de fato? Será que não é mais adequado você olhar para si, entender quais são as suas necessidades, o que você busca como estilo de vida, qual é o seu objetivo, e a partir disso você construir uma vida que faça sentido para você? Porque, como eu falei, temos influências de quem? Dos nossos pais. Ah, segue por tal caminho. Influências externas, rede social.
Ah, vai para o digital que é muito fácil enriquecer. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Então, elimina tudo. Sai, entra realmente no modo off, elimina todas essas influências, olha para você, entende quem você é e vivemos em sociedade, vivemos com pessoas, não podemos simplesmente nos isolar dentro de um quarto escuro e falar, vou viver aqui, não é assim. Mas ter esses momentos consigo e ficar um pouco ausente do mundo externo, eu acho que é muito importante. Porque você para de olhar para o que as pessoas estão fazendo e você começa a olhar para aquilo que você precisa fazer e que é importante para a sua vida. Eu falo, Renato, que depois que eu li Essencialismo, aquele livro, assim, ele foi não digo uma virada de chave, porque eu já venho de uma linha de pensamento de que menos é mais. Só que ele traz isso de maneira muito clara e através de exemplos, de atividades para você praticar, colocar realmente ali dentro do seu dia a dia. E depois que eu li ele, realmente eu tive a certeza de que, opa, não tô tão doida de pensar um pouco diferente. Porque realmente a gente vive num mundo que eu quero ser pertencente a esse mundo, fazer parte de tudo isso. Mas muitas vezes você não precisa. Então é menos, mas coisas bem feitas, com qualidade, com intencionalidade, com propósito, aquilo que faz sentido para você. Ah, tenho que ter uma vida super acelerada? Ter um compromisso atrás do outro, não ter nem tempo de repente fazer uma consulta médica para saber se eu estou bem? Tem muitas pessoas que vivem num estilo de vida assim, sem tempo para nada. Aí esse tempo, né, que é tão precioso o nosso tempo, que você está dedicando para tudo e para todos, menos para você. E aí chega no momento que você está estressado, fadigado, ansioso, com início de depressão e uma série de outras coisas que você fala, caramba, como eu cheguei nisso? Foi por conta de todo o movimento que você faz parte. Então, as influências. Então, acho que esse processo de autoconhecimento envolve isso. Você, às vezes, se fechar no seu casulo em certos momentos para você olhar para si. Ficar fora de todas as influências, eliminar tudo que não faz sentido na sua vida. E isso, assim, eu me refiro a tudo. A pessoas, a responsabilidades. Muitas vezes a gente assume responsabilidade que não é nossa. Muitas vezes estamos em relações, e quando eu falo relações, eu falo de todos os contextos. Profissionais, relação comercial, relação com amigo. Uma relação que não tem a troca, que não tem a sinergia, que não tem a conexão. Aí você fala, até que ponto vale a pena eu ficar me desgastando com isso? É a minha energia, é o meu tempo. Então, é necessário? Eu preciso disso? Se eu não preciso disso, elimina. Então, o essencialismo, ele fala sobre isso, né? Menos coisas triviais e mais coisas essenciais. Então, é você listar o que é trivial, o que é essencial. O que é trivial, tira da sua vida. E o que é essencial, foca. Mas o essencial é o menos. Então, eu vou ter menos coisas, mas são menos coisas que eu vou dedicar mais atenção, que eu vou dar mais, vou fazer com mais qualidade, com mais intencionalidade, que eu vou realmente me dedicar, porque eu não preciso de muito. Eu preciso de poucas coisas que vão fazer sentido com o meu estilo de vida. É interessante você falar nisso, porque eu sempre fui da tese do equilíbrio. Uhum. A gente tem que buscar o equilíbrio em todas as coisas. Nada de mais e nada de menos. Simplesmente o ponto de equilíbrio. Até mesmo as empresas, para elas poderem alavancar o crescimento, ela tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio para ela poder entender até onde ela pode chegar nas operações. Uhum. E assim é a nossa vida. Teve uma vez que eu fui atender uma paciente e aí acabou que ao longo aí das sessões que nós fomos fazendo, eu percebi que o adoecimento dela advinha justamente do WhatsApp. Por quê? Porque era tanta coisa que ela se envolvia, era tantos grupos, era tanta informação, era tantas coisas que ela se colocava para ela se tornar aceita pelo grupo, que ela estava pegando coisas que ela não dava conta. E aí na hora que... e ela não percebeu que ela não estava dando conta, ela achava que o problema era ela.
que adivinha da incapacidade ou da falta dela fazer, porque os outros dos mais variados grupos faziam e entregavam e ela não fazia. E aí quando ela começou a trazer os relatos e falando, eu percebi, falei, olha, desliga o WhatsApp, sai dos grupos, que você vai ver que seu adoecimento vai acabar. Mas como assim, Renato? Falei, faz isso que você vai ver. Não, mas aí eu vou ser cancelada. Mas aí eu vou ser rejeitada, mas aí eu vou viver só. Por quê? Porque já era uma pessoa sozinha na vida, uma pessoa quase que sem família, quase que sem amigos, que buscava os relacionamentos através do WhatsApp, através das redes sociais. E aí queria ser aceito o tempo inteiro. Só que aquela necessidade, aquela busca pela aceitação o tempo inteiro, estava adoecendo ela. Então, quando ela entendeu, quando ela enxergou, aí ela... então entendi, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não preciso ter 200 grupos de WhatsApp, eu posso ter 20. Eu não preciso de aceitar todas as propostas que me aparecem, eu aceito só aquelas que fazem sentido para mim, aquelas que eu vejo que eu vou dar conta. Aí se eu ver que eu estou dando conta e aí está sobrando tempo, aí eu pego mais alguma coisa. Então aí ela começou a enxergar e a dedicar no equilíbrio. Mas hoje o medo de ser rejeitado, o medo de ser cancelado, o medo de ser excluído, o medo de ficar só, também acaba permeando a mente de muitas pessoas, que acabam aceitando um monte de coisa que não tem sentido nenhum para ela, mas simplesmente para ela poder estar ali, aceita pelo grupo. É algo que acontece com muita frequência. Você tem pegado isso aí por onde você tem andado também? Sim, Renato. A rejeição, ela é uma fratura emocional muito grande. E quando a gente fala em inteligência emocional, e quando a gente olha para a origem de tudo isso, você fala assim, como que tudo isso aconteceu? Hoje, para uma pessoa se sentir rejeitada, aconteceu o que lá na infância dela? Vamos olhar lá para a história dela. Tem algumas teorias que falam que vem até da genética, né? Lá no tempo das cavernas, né? Isso. Você ser rejeitado pelo grupo significava morte lá no tempo das cavernas. Né? Isso mesmo. Olha que interessante que você falou isso, que me lembrou uma outra coisa. Aí depois eu vou chegar nesse ponto que eu ia falar agora. Eu estive há 2 semanas atrás participando de um treinamento de autoliderança com cavalos. E os cavalos, eles são seres muito sociáveis, que andam em manadas, que ajudam, né, uns aos outros e tudo mais. E esse senso de pertencimento é muito grande. E aí, assim, trazendo a história, como que o homem, ele começou a adestrar o cavalo e tudo mais, e o porquê que isso é tão importante hoje na relação homem-animal. Porque o cavalo hoje ele ganha uma longevidade, uma qualidade de vida, ele tem junto com o humano. Sem o humano ele não tinha toda essa qualidade de vida. E o homem também começa então a entender a vida do cavalo e pegar esses aprendizados. Então o cavalo ele não gosta de se sentir rejeitado. Então a primeira sensação foi de utilidade. Então, o homem está aqui me adestrando, eu quero me sentir útil, eu quero me sentir pertencente, então eu vou fazer o que ele está mandando. Só que o cavalo é um animal selvagem, então tem a natureza dele ali dentro, que ele não vai suprimir, que ele não vai esconder. Então, nesse processo de relação homem e animal, o homem também teve que aprender a lidar com esse animal selvagem, da mesma forma que o animal muito inteligente entendeu o porquê dessa relação funcionar. Então, assim, o animal ele não gosta de ser rejeitado. O homem também não gosta de ser rejeitado, mas é da natureza do animal ser sociável e também é da natureza humana ser sociável. O tempo todo estamos ali lidando com pessoas. Quando você fala da rejeição, você vai entender por que eu me sinto rejeitado, o que aconteceu lá na minha história, e não só na minha história de vida, mas como você falou, lá nos meus antepassados. Deixa eu olhar para entender como que foi a evolução histórica deles, né? A evolução humana. Sempre estiveram homens junto com homens, as pessoas sempre estiveram juntas. Então, essa necessidade de pertencer a um grupo é muito importante. E quando em algum momento da minha vida eu me sinto rejeitado,
e isso não é tratado, eu fico com uma fratura. Então, é como se eu tivesse caído de bicicleta, batido meu cotovelo, ficou machucado aqui, eu vou lá, coloco um band-aid e acho que vai resolver. Mas eu tiro o band-aid, o machucado está lá. É a mesma coisa. Então, essa fratura emocional, ela está lá. Vai passar 5, 10, 15, 20 anos, se você não olhar para ela vai continuar lá. E aí isso me faz pensar o quão somos falhos na questão do sistema educacional, de não trazer esse tipo de entendimento na base, para você aprender a lidar com as suas emoções, minimamente você se conhecer, trazer algumas referências como essas que eu te trouxe dos animais, como que os animais lidam com isso e como que o ser humano pode aprender com animais que estão aqui no planeta muito antes de nós, porque os cavalos eles existem há muito tempo antes do homem. E olha o quanto que a gente pode aprender com essa questão de sociabilidade, de lidar com o outro, de respeitar, de entender. Olha, eu tenho a minha natureza selvagem, mas eu quero ser útil para você. Como que a gente vai fazer para essa relação dar certo? E aí, um entendendo a natureza do outro, a relação, ela fluiu legal. Trazendo para dentro da nossa vida, como que a minha relação com o outro vai fluir de uma maneira adequada, de modo com que muitas vezes eu também não vou colocar nele a expectativa que eu tenho por conta da minha frustração. Muitas vezes, quando a gente inicia um relacionamento, você deposita nesse relacionamento uma expectativa por conta daquilo que você não tem, que você precisa curar, de feridas emocionais. Então, se você se sente rejeitado numa relação, você quer o quê? Se sentir pertencente, que a pessoa te dê o valor que você precisa já ter na sua base do fortalecimento do eu. Então, é o valor que você tem que enxergar antes que o outro enxergue. É a pessoa bem resolvida, né? A pessoa bem resolvida. E aí eu penso, Renato, que se isso viesse lá da base educacional, você não precisa ensinar muito não, mas o básico sobre emoções, sobre autoconhecimento, olha o quanto que o ser humano já seria evoluído quando ele chegasse na sua fase adulta. Hoje ele tem que lidar com os conflitos da infância, com os problemas da infância para resolver os problemas de adulto, mas que muitas vezes começaram lá. E se ele já vem trabalhando desde pequeno, olha o quanto de desenvolvimento e de evolução realmente o ser humano ganharia. E é interessante, Kelly, você abordar esse tema, porque eu vejo duas situações aí. A primeira delas é a questão educacional. É um modelo educacional que vem, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um modelo que abrange tanto as escolas públicas como privadas, é um modelo institucionalizado pelo governo, pelo Estado, que impõe um mínimo ali que as escolas têm que trazer dentro do seu conteúdo programático para poder ser repassado para as crianças, adolescentes, jovens, enfim. Isso. Então, já é um modelo totalmente defasado, ultrapassado, né, que precisa de urgentemente ser revisado para poder atualizar dentro das novas descobertas, principalmente relacionadas a essa parte do desenvolvimento humano. Mas enquanto isso não acontece, aí vem a segunda questão, que eu vejo que é os pais. Porque os pais, o que acontece? Nós aprendemos gerações passadas que o pai ele não vem ali, o filho ele não vem com manual de instrução, como que você vai ensinar aquele filho, como que você vai criar aquele filho. E muitas das vezes os pais, na vida corrida, afoita, de ganhar a vida, também de sustentar a casa, acaba não tendo ali muito tempo para poder difundir metodologias emocionais. E aí vem o conflito, porque muitas das vezes a atuação do pai vem mais em controlar situações, em impor a sua autoridade enquanto pai, enquanto mãe, para que a coisa dentro da própria casa não fuja do controle, tomando as rédeas, muitas das vezes até de maneira traumática, né, perante ali os filhos, e acabam contribuindo inconscientemente para o adoecimento das pessoas que vão carregar traumas que vão ser resolvidos na vida adulta. Mas aí os pais modernos, aqueles que são mais conscientes e que passam pelo processo de autoconhecimento e que compreendem a importância da inteligência emocional,
esses pais podem assumir a responsabilidade de poder ensinar na base aquelas crianças que estão vindo de agora para frente. Isso. E não terceirizar a responsabilidade para a escola. Ah, mas é papel da escola. É papel da escola, mas você vai esperar até quando? Você vai esperar até quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ser revisada, o conteúdo programático ser revisado, a ação da escola, enquanto isso, seu filho está crescendo, ele está vivendo, as coisas estão acontecendo, ele está absorvendo, ali como uma esponjinha, está absorvendo tudo que acontece ao redor dele. Então, até que ponto você vai terceirizar essa obrigação? Então, não assuma essa obrigação e vamos fazer acontecer. Sim. E vamos ensinar, e vamos conversar. Às vezes você passa por um processo terapêutico, você aprendeu com o terapeuta uma coisa, chega em casa e discute isso com a criança, e ensina, e fala. Né? Você passou por um curso de inteligência emocional, um curso de socorrista em saúde mental, um curso relacionado à área do desenvolvimento pessoal e profissional. Vai em casa e discuta e leve esse conhecimento, né? Não fica ali com a obesidade mental, obesidade de conhecimento só para ti, achando que está resolvido. Porque o que acontece? Se a pessoa também só aprende a teoria e ela não pratica, é o exemplo que arrasta. Então, dependendo de como ela está se comportando ali dentro de casa, às vezes ela pode ensinar o filho, ensinar a filha, ensinar o sobrinho, ensinar as pessoas ali pelo comportamento e não só por aquilo que fala. Até porque a fala pode até convencer, mas é o exemplo que vai arrastar a pessoa a seguir aquele comportamento, não é verdade? É verdade. Já começar a introduzir a criança nesse contexto, né? Então, como você falou, o pai está ali, o pai e a mãe está buscando o desenvolvimento, já introduz a criança, porque a criança é curiosa, ela vai querer perguntar, ela vai querer saber, inconscientemente ela já está ali absorvendo aquelas informações, aquelas imagens que ficam ali na mente dela, então ela já vai crescer num movimento diferente. E isso que você falou da obesidade mental, Renato, eu falo isso para todo mundo, inclusive em relação a livro. Que algumas pessoas, eu vou ler. Peraí, em vez de você pensar em ler 30 livros no ano, o que você vai aprender com cada leitura? Claro que a gente não vai lembrar de tudo. Você pega um livro ali de 200 páginas, você vai lembrar de tudo que teve ali? Não, mas pega o principal insight e pratica. Coloque em prática, seja você praticando ou seja você levando esse conhecimento para outras pessoas, compartilhando. Adquirir aquela habilidade que você vê que lhe falta, né? Isso. Até para que você possa desenvolver uma competência, né? Para que aquilo sirva para você como uma vantagem competitiva. Exato, exatamente. Então, estou lá num curso, estou assistindo um podcast, estou lendo um livro, o que disso eu vou tirar e eu vou levar para a minha vida? O que disso eu vou tirar e vou levar para dentro da minha casa? Vou discutir com o meu cônjuge, vou levar para os meus filhos, vai ser importante para o desenvolvimento deles também. Então, buscar dentro de todo o movimento que você faz de desenvolvimento, o que você pode levar para a vida das pessoas que compartilham junto com você. E isso mostra o quão é importante a busca incessante por conhecimento. Porque se você se você se limita, já conheço tudo, já fiz tudo. Será? É óbvio que não, né? Então, aquilo que você já fez, compartilha, pratica. Ok, se sente à vontade para buscar mais conhecimento, busque, mas não deixe esse conhecimento morrer. E saiba que o conhecimento é importante porque nós vivemos num mundo volátil. Ele muda o tempo todo. O tempo todo a gente precisa aprender a lidar com todas essas interferências. Quando você falou de filhos, é a mesma coisa. Você vai ter 3 filhos, pessoas totalmente diferentes. É o mesmo pai, é a mesma mãe, a mesma criação, a mesma casa, as mesmas referências, mas são pessoas diferentes. Você vai ter que aprender a lidar com cada um dos filhos conforme a personalidade dele. E é muito engraçado isso, né? Que você fala, caramba, o João, Maria e o José foram criados na mesma casa, mas são pessoas completamente diferentes. Então, assim, tem uma série de influências, tem uma série de questões que levam a cada um ser da sua forma, embora ambos tenham convivido da mesma maneira, com as mesmas referências, né?
mas cada um tem ali a sua personalidade, as suas características. Então, para os pais é importante também aprender a lidar com isso, só que eles precisam buscar o conhecimento, senão como que eles vão aplicar isso e vão levar isso para os filhos, né? Verdade, Kelly. Agora, uma coisa que é interessante, quando você veio contando a sua história e da necessidade que você teve de fazer uma transição de carreira para poder cuidar do seu pai, provavelmente ali, naquele processo que você estava muito incipiente ainda na área do desenvolvimento humano, você tinha a Kelly ideal de 5 anos para frente, né? Qual que era a Kelly, a sua visão de futuro, né? E hoje essa Kelly é muito diferente daquela que você idealizava naquele período, né? Então a gente fala, pelo menos eu falo com as pessoas que eu atendo, que eu convivo, que eu mentoro, das pessoas que vêm fazer curso comigo, sempre falo com elas o seguinte: olha, é legal a gente pensar sobre o futuro, a gente criar uma expectativa sobre o futuro, a gente planejar o futuro, mas o futuro ele está no mundo da incerteza. O que está acontecendo é o aqui e agora, é a vida aqui agora, é o momento presente. Muitas das vezes nós perdemos muito tempo buscando controlar o futuro, algo que a gente não vai conseguir controlar. Mas o aqui e agora, o tempo presente, ele está aqui à nossa disposição para a gente viver, para a gente criar as experiências, para a gente poder, inclusive, iniciar processos que tudo bem, a gente pode vir a colher lá no futuro, ou pode não colher também, mas a importância de viver o aqui e agora e o tempo presente é fundamental na vida das pessoas, não é verdade? Sim. E o futuro, ele pode ser muito melhor daquilo que a gente imaginou. Porque quando eu olho para 5 anos atrás, eu não tinha ideia do rumo que a minha vida iria tomar. E eu sempre fui muito planejadora de realmente, assim, a cada 6 meses sentar, revisar o planejamento. As coisas estão fluindo da forma como eu planejei? Não estão? O que eu tenho que arrumar? O que eu tenho que ajustar? E nunca, nem nos meus melhores planejamentos, eu poderia vislumbrar que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje. Porque eu entendi que o futuro pode ser muito melhor se a gente levar o nosso presente com mais leveza, se a gente fazer o que precisamos fazer neste momento e não projetarmos a nossa ansiedade em situações que a gente não sabe se vão ou não acontecer. Então, menos ansiedade, mais foco no aqui e agora, busca incessante por conhecimento, por desenvolvimento, que com certeza, dessa maneira, o futuro vai se apresentar de uma maneira muito melhor, até mesmo porque é aquilo que nós falamos aqui durante todo o podcast. Nós não temos controle sobre muitas coisas. Então, planejar é importante? Sim, é importante, mas o mais importante é como você vai lidar com as situações diferentes que vão acontecer na sua vida diante desse planejamento. Kelly, obrigado, né, por tudo que você entregou para a gente aqui nesse podcast, nesse momento aqui com a gente, compartilhando da sua vida, dessa sua intimidade, da relação com seu pai, da sua transição de carreira e o que isso te proporcionou para fazer com que você seja essa Kelly hoje aí, tá atendendo pessoas, está mentorando pessoas, facilitadora do Sebrae, está compartilhando de forma genuína e gratuita nas redes sociais insights e dicas para que as pessoas possam melhorar a gestão aí das suas vidas, dos seus comportamentos. Gratidão. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público que acompanhou o podcast até agora. Ai, obrigada, Renato. Eu adorei estar aqui, poder te ver mais uma vez, né? E poder compartilhar um pouquinho da minha história. Não tem como eu falar de como eu cheguei hoje aqui com esse trabalho, desenvolvimento de pessoas, sem contar a minha história, porque faz parte. Mas, assim, para ser bem objetiva, bem direta, o que eu diria é: continuem buscando por conhecimento e pratiquem aquilo que você adquire na teoria. Não deixa o conhecimento ficar ali no raso. Se aprofunda, leva para a prática, aprende, compartilha com outras pessoas, porque estamos num mundo muito inseguro, muito incerto, muito volátil. Então, fica cada vez mais evidente que a busca por conhecimento é extremamente importante. Quando você adquire conhecimento, você pratica e compartilha com outras pessoas, eu acredito que você está fazendo o melhor uso
do seu conhecimento ao seu favor. Obrigado, Kelly. Eu que E agradeço. você que está aí nos assistindo, lembre-se, saúde mental faz parte do conjunto da saúde. Saúde mental é prioridade. Se você não tem uma saúde mental saudável, com certeza você pode estar sofrendo com problemas físicos também. Então, cuide da sua saúde, acompanhe os nossos podcasts, porque a gente sempre está aqui trazendo pessoas de conteúdo, pessoas de valor, que vão trazer insights e dicas para você poder pensar, refletir e mudar a sua vida. Café para Despertar fica por aqui. Voltamos em breve com um novo episódio. Um abraço, até mais.